Era junho de 2008, quando um gerente de investimentos de Wall Street resolveu sumir do mapa. Ele não simplesmente desapareceu. Ele encenou a própria morte, como se fosse o personagem principal de um filme cheio de reviravoltas. Saindo de sua casa em Armonk, no estado de Nova York, ele pegou o carro e dirigiu até a famosa ponte Bear Mountain. Estacionou o SUV, desceu e ficou olhando o rio Hudson lá embaixo, com suas águas pesadas e geladas correndo a quase 50 metros de profundidade. Mas ao contrário do que qualquer um esperaria, ele não pulou. Voltou calmamente até o carro e com o dedo escreveu sobre a poeira do capô uma frase que parecia saída de um filme antigo. O suicídio é indolor. E depois disso, nada. Nenhum sinal dele. Só o veículo ficou lá, parado no alto da ponte, como um monumento silencioso a um desaparecimento misterioso. Parecia uma história trágica, mais uma daquelas sobre homens de sucesso que não aguentam a pressão e decidem acabar com tudo. Mas a verdade era bem mais estranha. Naquela noite, as autoridades começaram a desconfiar que nada daquilo fazia sentido. A cena do suicídio parecia encenada demais, e os detalhes não batiam. Então, o que parecia uma tragédia passou a ser tratado como um caso de fraude e fuga internacional. E o nome que estava no centro disso tudo era o de Samuel Israel, o homem por trás de um dos maiores golpes financeiros da história dos Estados Unidos. Para entender o que levou Samuel Israel a armar uma farsa tão elaborada, a gente precisa voltar alguns anos. Final da década de 1990, a internet estava explodindo, as bolsas de valores viviam um verdadeiro carnaval, e qualquer pessoa, com um pouco de sorte e um computador, podia ficar rica do dia para a noite. Só que com tanto dinheiro rolando, muita gente começou a procurar profissionais para cuidar de suas fortunas recém-nascidas. Foi aí que Samuel viu a chance perfeita. Ele vinha de uma família riquíssima, acostumada a lidar com o mercado de commodities por gerações. Mas Sam não queria seguir o mesmo caminho tradicional dos Israel. Abandonou a faculdade e mergulhou de cabeça no mundo frenético de Wall Street, onde números e promessas se misturavam com ambição pura. Em 1995, empolgado com o boom das ações, ele decidiu que era hora de ter o próprio fundo de investimento. Nascia ali o Bayou Fund LLC. Para dar uma aparência profissional à coisa toda, contratou Daniel Marino como diretor financeiro. E, claro, para atrair investidores, Samuel começou a embelezar um pouco a própria história, exagerando em resultados e inventando sucessos passados que nunca existiram. Só que nem todo mundo caiu na lábia dele. Alguns investidores desconfiados resolveram investigar o histórico de Sam e entraram em contato com antigos empregadores. A resposta foi um balde de água fria. Ninguém tinha nada de bom para dizer sobre ele. Resultado? Vários recusaram entregar um centavo sequer ao gênio da bolsa. Mesmo assim, Samuel não desistiu. Continuou vendendo seu fundo com o discurso de que tinha criado um sistema de investimento milagroso, capaz de render de 1 a 3% por mês, um retorno estável e aparentemente seguro. E com essa conversa, convenceu alguns poucos clientes a investirem cerca de $1 milhão para o grande lançamento do fundo em 1996. Cada vez que o fundo comprava ou vendia uma ação, a transação não ia direto para o mercado. Antes, passava por uma corretora chamada Bayou Securities, que, adivinha só, também pertencia a Samuel. Na prática, essa empresa funcionava como um meio do caminho entre o fundo e a corretora real que fazia as operações. Assim, o Bayou Fund pagava comissões para a Bayou Securities e ela, por sua vez, repassava esse dinheiro para a corretora. Só que, na realidade, a Bayou Securities praticamente não fazia nada. Era só uma engrenagem falsa para deixar o esquema bonito no papel. Esse arranjo, apesar de parecer burocrático, foi o que permitiu a Sam manipular os números à vontade.
Em 1997, por exemplo, o fundo quase não deu lucro algum. Então, ele inventou um truque contábil. Devolveu as comissões que o fundo tinha pago a Bayou Securities, fingindo que era lucro legítimo. Esse tipo de manobra é conhecido como round tripping, uma tática que faz parecer que há um ciclo de ganhos quando, na verdade, o dinheiro só está girando em círculos. Mas o castelo de cartas começou a tremer de verdade no ano seguinte. O fundo teve prejuízos pesados e, dessa vez, nem as manobras contábeis davam conta de esconder o desastre. Foi aí que Samuel resolveu atravessar de vez a linha da ilegalidade. Ele simplesmente falsificou os relatórios financeiros. Para deixar tudo com cara de empresa séria e auditada, ele criou uma firma de contabilidade falsa chamada Richmond Fairfield Associates. Essa empresa, claro, também era dele, e servia apenas para carimbar os relatórios falsos, como se fossem documentos oficiais revisados por auditores independentes. Para os investidores, o Bayou Fund parecia um fundo sólido, transparente e lucrativo. Esse ciclo de mentiras e manipulações continuou por anos. Sempre que perdia dinheiro, Sam falsificava relatórios, inventava lucros e usava esses números falsos para atrair novos investidores. Era o clássico esquema Ponzi: usar o dinheiro dos novos para pagar os antigos e manter a ilusão de sucesso. Estima-se que, nos primeiros 6 anos de operação, o fundo tenha perdido cerca de 55 milhões de dólares, mesmo enquanto relatava lucros todos os anos. No ano de 2004, o Bayou Fund anunciou orgulhosamente aos clientes que tinha lucrado 54 milhões de dólares em operações, o que, ironicamente, era quase exatamente o valor que ele havia perdido secretamente ao longo dos anos anteriores. O detalhe mais absurdo: naquele ano, Samuel praticamente não fez nenhuma negociação real. Era tudo fumaça. Naquela altura, os investidores já tinham colocado mais de 300 milhões de dólares no fundo, acreditando que essa quantia havia crescido para cerca de 410 milhões. A verdade, porém, era sombria. Quase tudo tinha evaporado. Parte do dinheiro foi torrada em investimentos ruins e outra parte foi desviada para pagar luxos pessoais, como uma cobertura de 32 mil dólares por mês, alugada de ninguém menos que Donald Trump. A essa altura, o foco de Samuel já não era mais ganhar dinheiro, era manter a farsa de pé. Se os investidores começassem a desconfiar e pedissem o dinheiro de volta, o jogo acabaria de vez. Desesperado, ele começou a buscar qualquer saída milagrosa para tentar tapar o buraco. E é aí que a história fica ainda mais bizarra. De acordo com o livro Octopus, Samuel conheceu um homem que dizia ser agente da CIA. O suposto espião o convenceu de que existia um mercado paralelo, onde apenas investidores secretos negociavam títulos de altíssimo rendimento. Era basicamente um conto de fadas para gente desesperada. Sam acreditou e entregou 10 milhões de dólares ao cara. Claro, nunca mais viu esse dinheiro. Mesmo depois desse golpe, dentro do golpe, ele insistiu em tentar. Em abril de 2004, tentou um último plano mirabolante chamado Prime Bank Instrument Fraud, uma teia de transferências internacionais em que o dinheiro passa por várias contas fraudulentas e cada fraudador finge ser vítima do próximo. Samuel mandou 161 milhões de dólares para um banco em Londres. Depois o dinheiro foi e voltou por bancos na Alemanha, Hong Kong e Estados Unidos, até desaparecer quase por completo. No meio desse caos, cerca de 30 milhões sumiram para um destino nunca identificado, provavelmente direto para o bolso dele. No começo de 2005, o castelo de mentiras começou a rachar de vez. Alguns investidores tentaram sacar o próprio dinheiro, mas foram recebidos com desculpas esfarrapadas e adiamentos constantes. As respostas iam desde "estamos com um pequeno atraso bancário"
Até os fundos ainda estão sendo liberados, tudo para ganhar tempo e esconder o fato de que não havia mais dinheiro algum. Em julho daquele mesmo ano, Samuel anunciou oficialmente que o Bayou Fund seria encerrado e prometeu devolver o dinheiro a todos os investidores até o dia 15 de agosto. Mas, quando a data chegou, nada. Nenhum pagamento, nenhum contato, nem sequer um e-mail. O silêncio foi o primeiro sinal de que o golpe tinha acabado. A Silver Creek Capital Management, uma das maiores clientes do fundo, ficou furiosa. Exigiu a devolução dos 53 milhões de dólares que havia investido. Ligaram diversas vezes para o escritório do Bayou, mas ninguém atendeu. Um dos investidores, cansado da enrolação, resolveu ir pessoalmente até o local. E o que encontrou foi um cenário digno de filme policial. Salas vazias, computadores desligados e uma carta deixada sobre uma mesa. A carta era uma confissão escrita pelo diretor financeiro Daniel Marino. Nela, ele admitia abertamente que o Bayou Fund era uma farsa do início ao fim. O documento circulou rapidamente entre os investidores e, em poucas horas, as autoridades foram acionadas. Mas, curiosamente, a fraude já estava no radar da justiça americana há meses. O motivo? Um banco no Arizona havia reportado uma movimentação suspeita de 100 milhões de dólares, rastreável até as contas de Samuel no Citibank. Quando o caso estourou, em 1º de setembro, os promotores federais já tinham tudo pronto. Processaram Samuel Israel e o Bayou Fund por fraude contra investidores. Poucos dias depois, vieram as pancadas em série. A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities entrou com uma ação civil, a Comissão de Valores Mobiliários fez o mesmo e o Departamento de Justiça apresentou acusações criminais. O golpe totalizava 450 milhões de dólares. Era, até então, a maior fraude de fundo de investimento da história dos Estados Unidos. Quando as provas finalmente vieram à tona, não havia mais saída. Samuel Israel e Daniel Marino foram presos e rapidamente confessaram tudo. As acusações eram pesadas: conspiração, fraude financeira, fraude pelo correio e, no caso de Marino, também fraude eletrônica. No tribunal, o clima era de pura tensão. 2 homens que por anos enganaram investidores, mentiram para o governo e manipularam fortunas inteiras. Agora viam o império ruir diante de juízes, câmeras e um público revoltado. Em abril de 2008, os 2 foram condenados a 20 anos de prisão cada um. O caso parecia encerrado. O capítulo final de um escândalo que tinha abalado o mundo das finanças. Mas Samuel, fiel à sua natureza de trapaceiro nato, ainda tinha uma última carta escondida na manga. Ele não pretendia cumprir nenhum único dia atrás das grades. Pouco depois da sentença, ele pediu ao tribunal um tempo extra antes de se entregar. Alegou que precisava resolver problemas médicos graves. Disse ter passado por 9 cirurgias na coluna e que havia desenvolvido uma forte dependência de remédios para dor. A juíza McMahon, acreditando na história, permitiu o adiamento e deu a ele até o dia 9 de junho para se apresentar à prisão. E foi nesse intervalo que Samuel começou a arquitetar sua grande fuga. Cerca de uma semana antes da data marcada, ele comprou um motorhome branco, modelo 2007, e o equipou como se fosse sua nova casa sobre rodas. Colchão, televisão, mantimentos, tudo pronto para uma vida de foragido. Também adquiriu uma scooter azul, modelo 2005, e mandou fabricar documentos falsos com o nome Sam Ryan, uma mistura do próprio nome com o sobrenome da namorada, Deborah Ryan. Samuel contou a ela todo o plano. Iria fingir o próprio suicídio, desaparecer por um tempo e depois recomeçar a vida em outro lugar. E o mais impressionante é que Deborah topou ajudá-lo. No dia 7 de junho, apenas 2 dias antes de ele ter que se apresentar à justiça, os 2 se encontraram numa oficina mecânica e acoplaram a scooter na parte traseira do motorhome.
O palco da farsa estava montado. Na madrugada do dia 9 de junho, Samuel deu início à sua grande encenação. Pegou o motorhome, ligou o motor e saiu dirigindo pela estrada interestadual 684, deixando Armonk para trás. Deborah o seguia de perto em seu próprio carro, como parte do plano. Quando se aproximaram da rodovia 84, pararam em um posto de caminhoneiros. Lá ele estacionou o motorhome e o deixou parado, prevendo que a polícia, assim que percebesse sua ausência na prisão, invadiria sua casa e rastrearia seus passos. Depois de deixar o veículo, Samuel subiu no carro da namorada e voltou com ela até sua residência. Lá, os dois se despediram, ela apreensiva, ele determinado. Sam entrou em seu SUV vermelho, um GMC reluzente, e partiu sozinho em direção à ponte Bear Mountain, o local que ele havia escolhido para forjar a própria morte. Por volta das 9h30 da manhã, o relógio marcava o horário exato em que ele deveria estar se apresentando no Centro Médico Federal de Devens, em Massachusetts. Só que do outro lado do estado, o SUV vermelho de Samuel estava parado no alto da ponte sobre o rio Hudson. Ele desceu do carro, escreveu com o dedo sobre a poeira do capô a frase "O suicídio é indolor", e então desapareceu sem deixar rastros. Horas depois, as autoridades perceberam que ele nunca chegou à prisão e começaram a agir. A polícia foi direto à casa dele, onde encontrou Deborah, que jurou não saber de nada. Mas a farsa não durou muito. O SUV foi localizado rapidamente, abandonado no alto da ponte. O cenário parecia perfeito demais. O carro, a mensagem melancólica, o local simbólico. Tudo gritava suicídio, mas algo não batia. Mergulhadores foram enviados para vasculhar o rio Hudson, mas nenhum corpo foi encontrado. No dia seguinte, Deborah apareceu com uma carta de despedida, dizendo que tinha sido deixada por Samuel antes do suposto salto. Só que o comportamento dela levantou suspeitas e as autoridades começaram a pressioná-la. Pouco depois, uma câmera de segurança revelou o que a polícia já desconfiava. O SUV de Samuel parou na ponte, mas logo em seguida outro carro apareceu. Alguém o pegou. E, naquele momento, ficou claro que o suicídio era apenas uma farsa bem ensaiada. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa para as autoridades. Deborah Ryan passou de testemunha triste à principal suspeita de estar ajudando o namorado fugitivo. Ela foi interrogada sem descanso, e os investigadores deixaram bem claro: se não cooperasse, poderia pegar até 10 anos de prisão por cumplicidade. A pressão deu resultado. Depois de várias horas, ela desabou e contou tudo. No dia 20 de junho, Deborah foi formalmente acusada de ajudar e encobrir a fuga de Samuel. A confissão dela acendeu o alerta em todo o país, e rapidamente a busca se transformou em uma das maiores caçadas humanas da época. O nome de Samuel Israel foi parar na lista dos 15 criminosos mais procurados pelos US Marshals. As autoridades chegaram a emitir cartazes avisando que ele era considerado perigoso e possivelmente instável. Enquanto isso, todo mundo achava que ele já tinha fugido do país. As teorias iam desde esconderijos na América do Sul até refúgios em ilhas do Caribe. Só que a verdade era bem mais simples e irônica. Samuel nunca saiu dos Estados Unidos. Ele estava escondido a menos de 2 horas dali, num acampamento rural, na pacata cidade de Granville, em Massachusetts, vivendo dentro do motorhome que tinha preparado antes da fuga. Com o passar dos dias, o dinheiro e os mantimentos começaram a acabar. Ele estava cansado, paranoico e, aos poucos, entendendo que a liberdade improvisada estava chegando ao fim. A fuga de filme começava a parecer uma prisão ainda mais sufocante do que a real. Então, no dia 2 de julho, por volta das 9h30 da manhã, uma cena inesperada aconteceu. Uma pequena scooter azul parou em frente à delegacia da cidade de Southwick. Quem desceu do veículo, abatido e exausto,
Foi o próprio Samuel Israel. Depois de 23 dias foragido, ele se entregou calmamente à polícia. O grande fugitivo de Wall Street finalmente havia se rendido. Mesmo depois de se entregar, Samuel ainda não se livrou das consequências. O juiz determinou que ele perdesse os $500 mil de fiança que havia pago e ainda recebeu mais uma pena de 10 anos por não ter se apresentado à prisão no prazo correto. No total, sua sentença agora somava 22 anos de detenção, e ele foi enviado para a Federal Correctional Institution, em Butner Law, curiosamente ao lado de ninguém menos que Bernie Madoff, outro mestre do golpe financeiro. A namorada dele, Deborah Ryan, saiu com pena muito menor. Graças à cooperação durante a investigação, ela recebeu apenas 3 meses de liberdade condicional. Sua ajuda foi fundamental para que as autoridades conseguissem entender toda a complexidade do esquema e, principalmente, localizar Samuel. Enquanto isso, os investidores do Bayou Fund respiravam aliviados, ao menos parcialmente. O governo já tinha confiscado recursos do fundo e os primeiros cheques começaram a ser distribuídos. Até 2013, cerca de $128 milhões em ativos apreendidos e restituição tinham sido pagos aos clientes, o que ainda representava apenas uma fração dos 450 milhões que Samuel havia tomado. Uma curiosidade curiosa. Alguns investidores que conseguiram sacar dinheiro antes do colapso foram obrigados a devolver parte dos lucros. Mesmo sem saber que estavam participando de um esquema Ponzi, a justiça considerou esses valores como produtos de crime. O mundo da lei financeira pode ser tão cruel quanto o mercado que Samuel manipulava. E enquanto tudo isso acontecia, a história do maior golpe de hedge fund dos Estados Unidos chegava ao fim, pelo menos publicamente. Mas fica uma lição clara. Mesmo os golpes mais complexos e bem planejados têm um ponto final, e a ganância quase sempre deixa rastros. Agora, você que está assistindo a essa história já sabe, só falta apertar o botão de inscrever-se para acompanhar mais casos assim. E assim termina a saga de Samuel Israel, o homem que enganou Wall Street e fez um dos golpes financeiros mais audaciosos da história americana. Entre fugas cinematográficas, contas falsas e bilhões de dólares em jogo, ele conseguiu manter a atenção de todo mundo, mas não por muito tempo. A justiça, no final, mostrou que ninguém está acima da lei, por mais engenhoso que seja o plano. Os investidores, embora tenham recebido parte do dinheiro recuperado, ainda estão longe de ter suas perdas totalmente compensadas. O total que voltou para as mãos certas foi apenas uma fração do que foi desviado. Isso mostra como esquemas desse tipo podem destruir vidas, sonhos e economias, mesmo que parte do dinheiro seja recuperada anos depois. Curiosamente, alguns detalhes do caso têm um toque quase cômico. Por exemplo, quem conseguiu sacar dinheiro do fundo antes do colapso teve que devolver parte do que ganhou, porque legalmente aquele lucro era considerado fruto de crime. É um lembrete de que, no mundo das finanças, até quem acha que se deu bem pode acabar pagando o preço. E para fechar com uma nota leve, o vídeo que você acabou de assistir termina com uma recomendação divertida. Se você ficou grudado na história até aqui, não esquece de apertar o botão de inscrever-se e acompanhar mais casos de fraudes, golpes e curiosidades financeiras. Afinal, conhecimento nunca é demais, e com ele você evita cair em armadilhas parecidas. Então é isso, pessoal. Samuel Israel foi capturado, o golpe desmascarado, a justiça cumprida, e a lição de tudo isso é clara. Mentira e fraude podem dar frutos por um tempo, mas no fim, a realidade sempre alcança quem tenta enganar o mundo. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima.